e vou tentar já puxar os voluntários, tá? E aí eu queria conferir com vocês certinho quem que tá por escola. Se vocês puderem me ajudar. E aí a gente já faz uma chamada aqui na reunião, tá? Da Escola Leia, Ana Carolina, tá aí? Sim. E tá na Escola Leia, né? Isso. Letícia Teixeira, não tá aí, né? Mas ela tá na Leia com vocês, certo, Ana Carolina? Sabe me informar? Sim, a Letícia acha que é assim. Tá, a Isabela Pousson, tá aí? Sim, Alexandre. Isso, e você tá na Escola Leia, né? Isso. O Max, o Isaías, tá aí? Não tá também. O Rodrigo Rodrigues. Isabela, você sabe se o Isaías está na Escola Leia com vocês? Tá sim. Tá. O Rodrigo Rodrigues também estava, isso? Ele deve estar, mas ele não participa. Não tem participado, né? Não. Tá. O Tiago tá aí, tá na Escola Leia, né, Tiago? Isso. O Vinícius também tá na Escola Leia, mas está saindo, né? A Giovana tá aí? Não, né? Alguém sabe da Giovana? Ela tá, é a Fernandes, não é? É a Fernandes, né? Tá acenando aí com a mão dela. Ela tá com a mão, talvez ela esteja sem microfone, né? E a Giovana tá certinho na Escola Leia, certo? Não, ela tá no Henrique Morato, eu acho. Tá no Henrique Morato? Eu acho que ela tá. Tá, deixa eu pôr aqui, então. Você sabe, Paulo, se a Giovana tá no Henrique Morato? Acho que ela tá Isso, ela acabou de comentar, Alexandra, no grupo que ela tá no Henrique Morato. Henrique Morato. Tá. E ela tá como... Giovana, você tá como bolsista, né? Oi, Giovana tá assim. Eu acho que ela tá como bolsista. Beleza. E a Érica tá aí? Tô sim. Érica, você tá no Leia, certo? Isso. E você tá como bolsista, né? Sim. Tá. E a Giane ela estava como voluntária, mas ela saiu. Então, nós estamos sem voluntária na Escola Leia, tá bom. Agora, vamos conferir da Escola Henrique Morato. Alexia tá aí? Tá aqui. Tá. Ângela tá aí? Professora Ângela tá no dentista. E aí ela A Ângela me avisou também. Isso. Mas ela tá no Henrique Morato, sim. Tá. A Beatriz tá aí? A Bia? Eu tô aqui. Tá. O João Carlos? Tô aqui. A Júlia, ela também tá no médico. A Letícia Mendes tá aí, né, Letícia? Tô aqui. Tá. O Lucas tá aí, acabou de responder. A Madeleine tá aí? Olá. Oi, Madeleine. Tá. E a Isabela Volpe? A Isabela Volpe me avisou. A Isabela Volpe tá como voluntária, né? É ela que vai receber a bolsa do Rafael. Aliás, do Vinícius, desculpa. E a Thaís Jaqueline não tá aqui, né? Eu tenho que chamar ela para ela entrar como voluntária. Alguém eu não chamei? Tá. Então tá, já marquei as presenças e as faltas aqui, aí depois a gente vê com o pessoal que não está presente na reunião. Se alguém entrar, pode já se manifestar, dizer que entrou e a gente coloca aqui a presença, tá bom? Aí eu preciso como a Dara e a Thaís saíram, eu preciso de 2 pessoas para ir alternando a secretaria do PIBID.
que ajuda a gente a fazer as atas e também, às vezes, a gente precisa de alguma listagem, alguma coisa, aí esses alunos acabam ajudando nesse sentido e depois a gente faz um certificado de secretaria. Se alguém se dispõe, tem vontade de fazer esse trabalho? Eu faço. Tá bom, a Bia. E mais alguém? Sempre é bom duas, porque aí, às vezes, se um falta, o outro tá ali, né? Não sobrecarrega também, né? Daí vai Eu posso fazer alternando. também. Tá bom, Ana. Então, a Bia e a Ana Carolina. Aí, hoje você pode fazer a ata, Bia? Para daí subir lá no Drive? Aquele modelinho de ata mesmo. Faço sim. Tá bom, combinado. Depois eu passo certinho para você as faltas justificadas e quem está presente, tá bom? Mais alguém tem algum informe, alguma coisa inicial, assim, para a gente conversar? Para passar? Não? Paulo? Tudo certo? Meninos, meninas? Muito bem. Então, Paty, o que você acha? A gente começa falando do texto ou começa já discutindo aquela questão do drive, dos diários de campo? Acho que a gente pode falar do texto primeiro, né? Tá bom. Uhum. E ter os relatos das escolas. Isso, e os relatos das escolas. Vamos fazer o texto e depois o relato das escolas, depois a gente passa para essa parte mais chata de organização, né? Bom, o texto que era para ler era contribuições do PIBID para a construção da identidade do docente, do professor de Química. Bom, vocês leram, fizeram um resumo, o que vocês acharam do texto? Alguém quer colocar alguma questão que achou interessante? Porque hoje a gente não tem nenhuma apresentação, porque os meninos não puderam vir, né? Aí está aberto para vocês falarem. Aproveitem para falar quem ainda não falou, né? Tem alguns alunos que sempre participam, né, das nossas reuniões aqui, sempre se manifestam, falam, e outros acabam não falando. Então, aproveitem que a gente está dando essa oportunidade aí de abertura de roda de conversa, né, para se manifestar quem ainda não se manifestou. Então, sobre o que leu no texto, sobre o que achou importante, interessante, pode ser uma passagem, um parágrafo, uma conclusão, né, algo que lhe chamou a atenção. Eu achei interessante o método de dividir por focos de aprendizagem docente. Achei muito interessante como foi organizado os 5 tópicos. Estava lendo hoje, achei muito interessante como também os gráficos que foram mostrados com os 5 professores que foram entrevistados, achei muito interessante como retiraram cada informação e colocaram no texto e no gráfico para demonstrar como cada um consegue, nesses 5 tópicos, mostrar sua individualidade e como suas experiências pessoais influenciam nisso. Legal, Madeleine. Que é essa relação de quais são as experiências individuais e as experiências na comunidade docente que vai formando essa identidade do professor de Química, né? Bacana. Quem mais? Acho que ler esse texto me fez pensar um pouco como seria se a gente estivesse agora presencial, ajudando a gente a construir a nossa forma de ensinar, né?
Essa é uma coisa importante, assim, que a Alexia está falando, né? Eu estava lendo os diários de campo de vocês e pensando em como que a experiência que nós estamos vivendo no PIBID nesse ano, né, 2020, 2021, ela é diferente da experiência que nós vivemos no PIBID anterior, né? Por uma questão de ser presencial e não ser presencial, né? Isso faz bastante diferença. Não estou dizendo que nenhum é melhor que o outro, mas que há diferenças, né, profundas aí na percepção de vocês, na relação com os alunos, na relação com a escola, na formação do professor mesmo, né? Então, isso que a Alexia levanta, lendo o texto, né, faz ela refletir, assim, nessa falta mesmo, né, dessa proximidade presencial. Eu acho que isso é bem importante mesmo, eu também estou refletindo bastante sobre isso. E mais? Ô, Alexandra, e não só refletir nisso, né? Mas, por exemplo, quando a gente vai montar os exercícios que a gente conversa pelo WhatsApp, né? No grupo do Leia, a gente pensa também em como atrair, né, a atenção do aluno, em como chamar a atenção dele, porque até nós, às vezes, tem dia que não tá bem, que não tá legal, tá cansativo de toda essa situação que todo mundo tá vivendo, então a gente tem que pensar em um meio dinâmico, um meio que vai atrair o aluno, né, para esse novo momento de aprendizado. Então, o texto ajuda a gente a refletir também sobre isso na questão de preparação do conteúdo e dos exercícios, para que faça sentido para o aluno e para que ele aprenda de alguma maneira, que seja algo que chame a atenção dele para que ele participe, né? Não que ele fique sem participação, porque já é um momento tão difícil que todo mundo está vivendo, às vezes de ansiedade, de desespero, né? Do porquê isso está acontecendo, o que está fazendo sentido. Então, a gente tem que pensar em tudo isso quando a gente vai montar algo voltado para o aluno, a educação do aluno. Isso eu imagino, assim, eu acho, claro, vocês têm o Paulo e a Rafa, que estão ali o tempo todo com vocês, falando, né, da realidade, do contexto dos alunos, mas aí, além dessas informações do contexto serem informações que vocês não estão com a percepção ali na prática, né, é uma informação passada já para vocês, pelo professor, né, além disso, vocês têm que entender o contexto da pandemia, ou seja, da distância, do acesso desse aluno, né? Então, são desafios muito maiores para quem está planejando uma atividade. E, às vezes, você planeja uma atividade e a atividade não chega no aluno. Muitos de vocês relataram nos diários de campo, né? Não tem resposta. E aí, por vários motivos, desde a linguagem que a gente usou que não está chegando no aluno até ele está sem acesso mesmo, ou o horário que estão sendo colocadas as aulas, os alunos estão trabalhando, né? Enfim, tem uma gama de questões, né, que vai para, assim, a gente está lendo um texto da identidade do professor de química, né, mas vai para além dessa formação da identidade, são coisas mais complexas, né, então essa identidade hoje, ela é mais complexa, ela vai se formando de uma maneira diferente, e vocês estão, né, nesse processo desse desafio. A formação de vocês, de professores, que serão professores de química, está incluindo esse processo diferente, né, e difícil, e complexo. Então, eu calculo que seja um desafio grande para vocês, né, nesse processo aí de tentar desenvolver alguma atividade com o PIBID, né? Então, Alexandra, a gente fez lá no Henrique Morato, eu passei para os alunos os capítulos que a gente ia trabalhar, e aí eles montaram questionários, tipo, a gente montou pequenas avaliações sobre o capítulo que a gente estudou. Então eu pedi para eles colocarem questões mais simples, assim, porque EJA, tem gente que já parou de estudar faz muito tempo, e o pessoal, tem gente de todas as idades ali, e tem gente que tem muita dificuldade com essa parte tecnológica, já são senhores e senhoras, já muito mais velho que eu, e às vezes a gente que nasceu
Eu meio que quase nasci aí na era tecnológica. Na verdade, Quase, né? quase. Eu acho que Eu esses. digo que eu me encontrei com a era tecnológica na minha adolescência, assim, foi... Foi basicamente isso. E os estagiários, sim, nasceram na era tecnológica. A gente quase. E às vezes a gente tem dificuldades, os próprios estagiários às vezes têm dificuldades nessa parte tecnológica, né? E imagina uma pessoa mais de idade, assim, como não deve ser difícil para ela. E uma das coisas que eu sempre falo é que a escola, na verdade, eu acho que a função dela é ajudar. E na pandemia, eu acho que a última coisa que eu quero fazer é causar mais um problema ainda. É isso que eu penso às vezes, tipo, não ser mais um problema na vida daquela pessoa que já está cheia de problemas, entendeu? É complexo isso, né? Tentar ajudar sem causar mais problemas. E a gente fez atividades, foi legal a participação dos alunos. Legal. É isso, né, Paulo? Porque, assim, você tem que tentar garantir o mínimo necessário, né, de acesso, de proximidade do aluno com o conhecimento, né, que é o nosso compromisso como docente, mas, ao mesmo tempo, você não pode usar os mesmos critérios, né, de avaliação e de relação entre o docente, o conhecimento e o aluno, que você estaria usando se estivesse na sala de aula, né? Não dá para ser os mesmos critérios e nem a mesma avaliação, e ao mesmo tempo você também não pode se isentar de fazer um processo de ensino-aprendizagem ali, né? Mas eu concordo plenamente que o que a gente não tem que fazer é dificultar a vida dos alunos mais difícil do que já está, né? E eu acho que essa é uma coisa para a gente pensar mesmo, assim. E aí, que mais? Quem mais quer comentar alguma coisa? A Madeleine falou para a gente dos focos, né? Que o texto trabalha, são os focos que, na verdade, foram categorizados aqui para fazer a reflexão sobre a aprendizagem do docente, ou seja, a aprendizagem daquele que está se formando professor, né? Alguém achou algum desses focos interessante, queria comentar? Ó, o foco 1 é o interesse pela docência, o foco 2 é o conhecimento prático da docência, o foco 3 é a reflexão sobre a docência, o 4 a comunidade docente e o 5 a identidade do professor de química, a identidade docente. Então, os autores, eles categorizaram esses focos como, né, que fazem parte da formação do professor, né? Como que vocês se enxergam nesses processos? Ninguém? O pessoal é mais quietão, você tem que ficar puxando eles às vezes. Tá, então vamos lá, vou chamar um a um. Isso que eu e a Patrícia, a gente tinha combinado que nós ia pedir para todo mundo ligar a câmera, mas daí a gente já ficou meio mais tímida, né, Patrícia? A gente falou assim, tá bom, vamos deixar com a câmera desligada. Agora a gente vai começar a dizer quem que vai falar. Às vezes eu dou umas puxadas, porque senão eles ficam escondidos. Sim. Mas ninguém vai fazer nenhum comentário sobre o texto? Senão a gente já passa para outro ponto. Eu acho que a gente pode até pensar, né, o contexto é diferente, né? Nós não tivemos nenhuma reunião ao vivo, né? Também não está uma pessoa olhando para a cara da outra, né? Assim, presencialmente. Às vezes o pessoal tende a ser mais tímido, mas queria falar, né, para os alunos que é importante essa participação para a formação de vocês. Acho que a gente pode pensar uma dinâmica alternativa para a próxima roda, de cada um fazer um comentáriozinho breve, Alexandra, para tentar estimular essa participação também. A gente pode pensar em algo do gênero,
né? O Isso. pessoal também não precisa ficar com medo de falar. Uhum. Eu acho que a gente vai pensar uma dinâmica aí na próxima para que todo mundo possa ter um pouquinho, nem seja meio minuto, 1 minuto, né, para algum comentário e alguma fala, ou a gente pode fazer perguntas e ir sorteando perguntas, né, e aí isso ajuda para ajudar o pessoal a falar. A gente se compromete em fazer essa dinâmica aí na próxima, tá bom? Mas também tem que ter a parte de vocês de se comprometer em expor, né, suas ideias e participar da dinâmica de forma ativa, né? Tá bom? Porque senão fica uma relação muito passiva, né? Alguém apresenta o texto, os outros ouvem, né? E essa relação passiva não é a relação de educação que a gente quer e nem, principalmente, né, a relação daquele que está se formando docente, né? Então, vamos pensar um pouquinho sobre isso, tá bom? Beleza, então tá. A gente podia falar um pouquinho das escolas, então, o Paulo já falou um pouquinho de como que vocês estão fazendo lá no Henrique Morato, né? Essa relação aí com os questionários, as perguntas que foram feitas, né? Eu vi nos diários de campus de alguns que colocaram lá algumas propostas de atividades, e achei bastante interessante. Alguém mais quer comentar? Agora do grupo do Henrique Morato, de como que estão se encaminhando as atividades do ensino remoto lá no Henrique Morato. Do Henrique Morato, a parte do BIBID entrou mais com os alunos agora, né, nesse último mês, a gente teve mais contato com os alunos, eles já sabem que no grupo da sala deles a gente está lá, porque antes a gente só ficava lá observando. Então, o professor deu uma atividade para a gente, né? Uma dinâmica que dividiu o nosso grupo em 2 grupos maiores, assim, em 2 grupos, para entregar os formulários a gente fazer os formulários para umas avaliações para eles sobre os capítulos. Aí eu não fiz desse grupo agora, eu sou o próximo, então eu não sei a experiência de mandar os alunos e tudo mais. Só que nas reuniões o professor passa para a gente a interação dos alunos, eles se preocupam, então, a gente lida, pelo menos a minha turma, ficou com a parte do EJA, a gente trabalha muito com o EJA, né? Então, umas pessoas que já têm consciência, elas já sabem umas manhas, assim. Então, no formulário, é até engraçado, a gente comenta que, às vezes, um aluno enviou o formulário, aí ele enviou errado, enviou umas questões erradas. Aí depois o aluno vai, envia o formulário de novo e manda assim, professor, enviei errado, reenviando, aconteceu um problema. E na hora que esse segundo formulário tá tudo certo. As respostas magicamente se consertaram. Então, é engraçado ver como é que tá sendo essa experiência com o povo mais velho, porque a minha irmã recentemente começou a trabalhar no SESI, só que ela está trabalhando com o povo infantil, e ela fala como é que as crianças tratam ela, né? Sempre fala assim, as crianças perguntam para ela, nossa, você é nova aqui, dá desenho, dessas coisas, e aqui com o BIBID eu tenho a experiência do EJA, né? Eu quero atuar na docência, na educação, e quero fazer de todas as partes, né? Quero ter ensino médio, quero ter uma experiência no EJA, e é legal ter essa base aqui na faculdade. Eu acho interessante. Então, eu acho que o EJA é diferente de trabalhar com eles do que com o ensino médio, que alguns ali, eles têm uma consciência maior da educação, do quanto a educação fez falta para eles. Por isso, alguns voltaram para terminar o ensino médio ali, sabe? E aí parece que eles têm uma consciência educacional um pouco melhor. Que às vezes a gente não pode julgar o adolescente, porque nem todo mundo amadurece da mesma maneira. Nem todo mundo tem uma consciência de que a educação é importante no mesmo tempo. Às vezes alguns vão ter depois, outros já têm,
às vezes vem da família também incentivar essa importância da educação, que às vezes eles não têm no ambiente, mas depois percebe essa falta que fez, né? E é diferente trabalhar com eles, é bem gostoso, assim. Eu não sei, eu acho que talvez a gente ainda volte no 4º bimestre esse ano, não sei, presencialmente. Eu acho que depois da 2ª dose, pelo que eles falam, eu acho que eles vão meio que forçar todo mundo a voltar aí, pelo menos uma boa parte. Mas O EJA, pode falar. o EJA, por um lado, é mais difícil o acesso tecnológico, acho que tem um pouco de dificuldade, né? Por outro lado, o interesse, parece a maturidade com relação ao estudo é um pouco maior, né? Pela própria história dos alunos, né? E aí o EJA no ensino remoto, eu não consigo nem imaginar. Eu dou aula de EJA para os licenciados em Química, né? Chama Fundamentos da Educação de Jovens e Adultos. Eu vou ter que colocar um conteúdo nessa formação dos professores, aí, dos futuros professores, que é EJA na pandemia. Eu vou fazer uma entrevista com o Paulo para poder trabalhar com os alunos, porque você pensa, né, que o EJA já é uma situação bem específica, né, e aí você pega no ensino remoto, é bem mais complexo, né. Então, Alexandra, o que acontece é que os alunos do ensino médio, eles receberam um chip com internet. É lógico que não é uma internet maravilhosa, mas eles têm. E além de tudo, os centros de mídias têm dados patrocinados, então eles não gastam a internet dele para assistirem os vídeos do centro de mídias. Mas os alunos do EJA não receberam esse chip. Não tem chip para o EJA. Por que eles não receberam? Não, porque era só os da... Só foi mandado para o ensino médio, o EJA não. E coisa, aí né? eu trabalho com livro, para não ter que ficar enviando vídeo, essas coisas, porque senão eles acabam gastando toda a internet deles. Eu evito o máximo isso. Mas alguns alunos que estão aqui na reunião, eu não vou lembrar de todos que fizeram, mas se eu não falar o nome de alguém, pode se manifestar. Por exemplo, o Lucas e a Madeleine, eles trabalharam, eles fizeram as atividades avaliativas, e aí foi bem legal que eu deixei o grupo do WhatsApp com eles, assim, sabe? Eu só tinha aula do dia com aquela sala, e aí eu falei, ó, vocês vão apresentar tudo. Aí eu abri a aula, falei que eles iam se apresentar, iam conversar, explicar sobre a atividade, e aí depois deixei com eles. E eles foram conversando ali com os alunos, e aí alguns deles eu acho que até podem falar, eu não sei se eles deram uma olhada, como que foi a participação desses alunos nos formulários. E é que assim, a gente tem em média 30 alunos, mas nunca, é muito improvável que a gente tenha 30 respostas ali. Aí não sei, eu passo a palavra para o Lucas, para a Madeleine, ou para alguém que está aqui e fez e queira falar. Particularmente falando, eu comecei a observar se tinha resposta de questão logo que eu enviei o formulário. Eu já deixei uma abinha no notebook com o questionário e eu estou acompanhando diariamente. Por hora eu tive 20 respostas. Olha, muito bom. Mas se fosse 20 respostas é bom, né? Então, se fosse o prazo de uma semana, não teria, acho que 10. Mas essa semana já recebi bastante coisa e eu tive que limitar a resposta do questionário para uma por aluno, porque teve uma que me mandou 3, teve um que mandou 2. E por exemplo, eles entram no formulário, respondem, depois responde de novo, depois responde de novo, é isso? Sim. É engraçado isso. Às vezes, sabe o que é, gente? Às vezes a pessoa acha que não foi a resposta. Mas aí vai de novo, entendeu? Eu acho que não, Alexandra. Se você olhar, pelo menos o que aconteceu comigo no mês passado. Eles tiram 2, depois tiram 6, depois tiram 10. É porque daí eles vão pegando as respostas dos outros, vão olhando, comparando e vão fazendo de novo, é isso? Basicamente isso, mais ou menos.
Basicamente isso. Bom, espero que tenha algum processo de aprendizagem nesse negócio de olhar o dos outros e comparar com o seu, né? Não sei. Mas isso é uma questão que a gente já tinha um pouco de problema com isso antes, com cópia, com plágio. Agora, no ensino remoto, isso se aprofundou muito, né? Eu estou tendo bastante... Tento pensar em atividades diferentes, mas sempre tem que chamar a orelha de alguém, e quando eu vejo atividade para nota, eu peço para refazer, oriento o aluno, tem aluno que refaz, mas tem aluno que às vezes na caruda, no último dia, manda copiar igualzinho do amiguinho que mandou de manhã, sabe? Coisa dissertativa. Aí eu vou tentando conversar com eles, mas aprofundou isso, né? A gente sabe que alguma aprendizagem está tendo, mas a gente sabe os limites dela, né? Infelizmente. Eu, pelo menos, refletindo muito sobre isso e fico bastante preocupada também. Então, esse ano eu tive a experiência de trabalhar com fundamental. Eu nunca tinha dado aula para fundamental e como não quiseram atribuir as aulas de laboratório no Adelino por conta da pandemia, e justificaram que as aulas tinham que ser presenciais. Até o ano passado eu trabalhei de alguma forma aí, mas a gente sabe que experimento é experimento, né? É difícil fazer EAD de experimento. E aí eu peguei algumas aulas de ciências no 7º ano. E aí foi uma experiência que eu nunca tinha tido, assim, mas muito diferente, que eu só trabalhei com médio. E aí, essa parte de eles copiarem, assim, pegarem... Isso é muito inocente no 7º ano ainda, que eu percebi. Alguns alunos, quando eu mandava a prova por formulário, eles falavam, professor, eu posso consultar no livro ou não? Mas aí, eu achava bonitinho isso, porque se ele consultar ou não consultar, como que eu vou saber? Não tem como. Pois é. Bonitinho. Não tem como a gente controlar cola e consultas, não tem como. Tipo, você parte do princípio que toda avaliação já é com consulta, né? A gente parte desse princípio, porque tem como, né? Tem escola que está fazendo assim. O aluno tem que fazer a prova com a câmera ligada na frente ali da câmera, com um tempo específico, e não pode se mexer muito. Porque se mexer muito, eu acho isso um controle desnecessário. Alexandre, não vai chegar a lugar nenhum. Eu não sei se a gente pode... Porque teve uma professora que trabalha comigo, que ela estava brigando, que ela meio que forçava todo mundo a abrir a câmera. Assim, a gente pede, mas legalmente a gente não pode fazer isso, né? Não. Então vai da boa vontade do aluno ali, né? Porque ele não está no ambiente, você não sabe o ambiente que ele está, né? Então é complicado ele se expor assim. Então, não sei. Isso. Tudo meio complicado mesmo. Muito bem, mais alguém ali do Henrique Morato quer contar, além da Madeleine, do Paulo? O Lucas tá quietinho aí, mas ele fez também. Né? Começar a puxar você forçadamente. Não, é que praticamente vocês já falaram tudo, mas basicamente é isso. Eu analisei o questionário, né? E eu tenho 25 respostas, mas tem aluno aqui que fez 4 vezes o questionário. Então a gente tem que... 25 respostas, mas tem aluno que fez 4 vezes o mesmo questionário. Mas entre erros e acertos, eles foram bem. As notas vão de 6 a 8. Então, assim, no geral, assim, eles mandaram bem. Muito bom. Legal. Bacana, gente. Vou aproveitar que vocês estão falando disso, depois eu vou entrar na questão do Drive do Moodle, mas eu vou pedir para vocês, né, os grupos que fizeram os formulários, depois vocês vão fazer, provavelmente, uma avaliação desses formulários, de alguma forma, registrar isso, por exemplo, pode ser só o formulário, pode ser o formulário com exemplo de algumas respostas dos alunos, e aí colocar isso, mesmo que seja printado ou fotografado e colocado em PDF, para subir lá no Drive, na parte de atividades. Porque no relatório final, a gente vai precisar mostrar quais atividades vocês fizeram no ensino remoto com os alunos.
Então, tudo que vocês fizerem, eu preciso muito que vocês coloquem em PDF, seja um print da tela, seja organização do formulário, seja o próprio formulário, né, mas que vocês subam lá no Drive para depois a gente ter essa comprovação das atividades que vocês fizeram, tá? Depois a gente vai falar mais especificamente sobre isso, mas já estou lembrando porque aproveitando que vocês falaram aí dos formulários, tá? Muito bem, agora vamos passar para o Leia? Quem quer falar? A Rafa não chegou ainda, porque ela foi virar Jacaroa, né? E ela está lá no processo de transformação, foi tomar vacina. Então, os meninos do grupo do Leia, vou falar os nomes aqui, podem contar como que está a dinâmica semanal de vocês e quais são as atividades que vocês estão conseguindo acompanhar com a Rafa lá no ensino remoto. Ana Carolina, a Letícia, a Isabela Poulson, o Max que não está aí, o Tiago, a Érica, esses podem contar um pouquinho para a gente. Bom, Alexandra, acho que faz umas 2 semanas que nós entramos no grupo, né, da escola do ensino médio, e a Rafa pediu para a gente fazer uma apresentação lá, curtinho, uma mensagem, então os alunos já sabem que nós estamos lá. E semana retrasada era para a gente ter feito também o quiz, mas o que aconteceu? Teve uma professora que teve suspeita, né, de Covid, ela estava mesmo, e aí acabou fechando a escola e não deu certo. Aí a gente fez a atividade, né, que a gente está preparando, a Rafa comenta sobre o tema com a gente, às vezes não tem reunião pelo Meet, mas aí a gente faz a reunião mesmo pelo WhatsApp, por conta do sinal, por conta da internet, então a gente se comunica pelo WhatsApp. Mas a gente está fazendo as atividades, né? Todos os grupos a gente está participando, a gente vê pelo WhatsApp, todo mundo está gostando, porque todo mundo dá o feedback no grupo do WhatsApp, está sendo muito legal, porque ela falou que os alunos estão participando bem, inclusive, né, que as escolas imprimem as atividades, e ela falou que ela está tendo bastante retorno dessas atividades, que os alunos estão bem alegres, felizes e motivados, porque acho que todo mundo lá do Leia, pelo que a gente está comentando no grupo, a gente está pensando muito em fazer exercício que atraia o aluno. Então, por exemplo, o nosso grupo, a gente pensa muito, a gente se comunica muito em relação a isso, em fazer 5, 6 exercícios que ela pede, mas que seja uma forma diferenciada, que vai chamar a atenção do aluno, que não fica aquela coisa muito maçante, muito monótona, então é algo diferente. E aí a Rafa sempre comenta com a gente, o feedback dela está sendo muito legal, muito interessante, que os alunos estão participando bem. E é assim que a gente está trabalhando. Legal, Isabela. Então, para eu entender, assim, vocês estão inseridos no grupo virtual, no caso de WhatsApp? Isso, do WhatsApp, Então, os alunos já têm a noção que precisar de alguma ajuda, de qualquer coisa, a gente está ali. E aí a gente vamos marcar agora para a gente fazer uma apresentação rapidinha, né? Pelo Meet, se eu não me engano. Pelo menos a gente abrir a câmera, se eles não quiserem abrir, não tem problema, né? Aí vai de cada um, mas para eles terem, né, um pouquinho mais de intimidade, não ficar tão inseguros, né? Porque pelo WhatsApp é uma coisa, mas vai que eles estão inseguros, assim, aí já a gente consegue, né, já atrair um pouquinho mais eles. Quem mais, gente? Só a Isabela? Precisa mais alguém se posicionar. Ô, Alexandra, deixa eu comentar outra coisa, que nem em relação que você falou, né, do artigo 5, reflexão sobre a docência. Eu acho que isso a gente está fazendo muito, né? Porque eu também consegui começar o meu estágio, e eu converso muito com o meu professor orientador em relação a isso, a refletir mesmo, porque a gente tem que pensar em todas as possibilidades, como é o acesso do aluno,
se dá para imprimir essa atividade, se ele vai conseguir compreender a atividade, a linguagem da atividade. Então, isso está fazendo a gente refletir ainda mais. Por exemplo, quando eu vou fazer a minha parte da atividade, eu fico lá pensando, será que isso está sendo útil para ele? Será que ele vai entender? Está sendo legal? Vai atrair a atenção dele? Ele vai conseguir responder? Então, eu acho que mesmo essa pandemia trazendo tanta tragédia, ela trouxe, eu vejo isso como um ponto positivo, da gente refletir em questão de ter uma educação um pouco melhor, mais criativa, que faça mais sentido para o aluno. Ao meu ver, eu penso sobre isso. Legal, Isabela, essa reflexão é bem importante, né? Que é o que a gente está falando um pouco, né? Antes a gente tinha só o desafio do nosso ensino ser significativo para o aluno, né? O ensino de química, ele fazer algum sentido. E agora na tem vida que do aluno. pensar o dobro. Tem que pensar mais Nossa, sentido ainda, considerando as distâncias e tudo, né? Então, exatamente isso, é um desafio bem grande. Que bom que vocês estão conseguindo refletir sobre isso nesse processo, né? Que esse processo esteja ajudando vocês a refletir sobre isso, porque futuramente a gente não vai ser sempre tão simples assim, e tudo não vai voltar ao normal como era antes, né? Então, a gente sempre vai ter que se desafiar cada vez mais nesse processo aí de distâncias. É um tempo desafiador, igual você disse, porque é um desafio todo dia, né? Sim, a gente tem que abrir a cabeça para saber que a gente vai precisar redefinir tempos e espaços. E aí, tempos pedagógicos e espaços pedagógicos, né? Tempo do conhecimento, espaço do conhecimento. Tudo isso a gente precisa redefinir nesse processo. E aí, olhar para o contexto do aluno significa também redefinir esses processos. E para nós, professores do Instituto, também isso está sendo um desafio muito grande, porque nós, como professores, também vamos precisar redefinir com vocês, né? Esses tempos, esses espaços de aprendizados, espaços pedagógicos, e aí a gente está nessa peleia, né, Paty, assim, tentando fazer o máximo com todos os limites, e ainda assim a gente acha muito difícil, e a gente está no desafio de ir pensando sobre isso, né? Então, essa reflexão é bem importante aí. Muito bem. Mais alguém quer comentar do Leia? Tiago, Ana, Giovana, não está aqui. Giovana, da outra escola. Tiago, Ana, Érica. Como vocês estão percebendo? Quais são os limites, as possibilidades? O que para vocês está fazendo sentido nesse processo todo? Assim, eu pelo menos eu consigo muito ver, relacionar o artigo que a gente estudou, o A5, né, com o que a gente está vivendo agora, que a gente está saindo daquela situação passiva e está se tornando um professor mais ativo. Então a gente está saindo do papel de aluno e indo para o do professor. Só que ao mesmo tempo a gente é aluno, nós somos alunos, então a gente se coloca no lugar do aluno e pensa, poxa, eu vou fazer tal atividade aqui para eles, mas eles vão entender? Eles têm o mesmo conhecimento que a gente? Então, eu acho muito legal essa questão de se colocar no lugar do aluno e também ser professor. Acho bem interessante essa parte. Legal, Tiago. É um processo, né, dialético, digamos assim, né? Você, ao mesmo tempo que você é aluno, você está se formando no processo de professor, e aí você se encontra, né, num processo em que você está protagonizando espaços de aprendizagem, né? Então, isso é legal. Isso que é importante na formação de vocês, e por isso que o PIBID é tão importante, né? Muito bem. Paty, quer falar alguma coisa? Não, acho que é isso, né? Acho que a gente pode ir para o outro ponto de pauta. Tá bom. Vamos falar sobre os diários de campo, então? Vamos dar um retorno para eles? Uhum. Tá, aí se você quiser começar, eu vou lá pegar uma aguinha.
Ah, tá bom, pode ser. Então, eu e a professora Alexandra, né, fizemos uma divisão. Eu li os diários de campo pessoal que está no Henrique Morato, no Leia, desculpa, ao contrário, a Alexandra leu o do Leia, tá? Então, é uma atividade que vocês começaram em março, a gente já está no meio de junho, né, pessoal? E eu vou ser bem sincera com vocês, porque é preciso, tá? Eu fiquei surpresa com a leitura dos diários, mas infelizmente a surpresa não foi positiva. É lógico que isso não é geral, nós temos algumas exceções, mas no geral a surpresa não foi positiva. A gente sabe que a gente está passando por um contexto muito complicado, inclusive tem famílias perdendo entes queridos, né? Pessoas perdendo emprego. Então, assim, tudo é compreensível, né? Assim, dificuldade, só que precisa relatar para a gente, né? Professora, não consegui fazer porque eu tive um problema X, eu tive um problema Y, estou abalada emocionalmente por causa disso, estou com problema com recurso, como computador, como que eu faço? Não entendi direito o formato, né? Nós nos colocamos à disposição para vocês colocarem esse tipo de questão para a gente, né? Mas assim, né, vendo os diários de campo do Leia, vários alunos não fizeram nada. Não existe o arquivo diário lá e a gente já está em junho, eu vou ter que falar os nomes aqui, tá? Ana Carolina Aguiar dos Santos. Patrícia, o meu não tá lá, mas é porque eu tô fazendo. Eu só não coloquei porque o arquivo tá editável. Então eu deixei no meu pessoal, mas eu tô fazendo. Tá, deixa eu falar Então, aí primeiro, você vocês faz respondem, gente, senão fica meio complicado, tá? Eu entendo que o arquivo esteja no editável, mas sei lá, poderia ter feito alguma cópia, né? Vocês sabiam que eu e a Alexandra a gente ia olhar para dar esse feedback, né? A gente sabe que é uma coisa que vocês estão editando, mas enfim. Começar de novo, tá? A Ana Carolina, que falou que está editando. O Isaías também não está o arquivo lá. Bom, o Rodrigo, ele não está participando, né? A Giovana, eu não sei se apareceu no Henrique Morato, porque não tá o dela também, entendeu? Se mudou dentro do Drive, né? E a Jeane, ela consta aqui como aluna do Léa, só que eu não encontrei a Jeane, viu, Alexandra, lá no Drive. A Giane saiu, ela estava como voluntária, e ela saiu há pouquinho tempo, eu acabei esquecendo de atualizar, isso foi um erro meu, viu, Paty? Você desculpa. Eu até passei para a Luciana inserir ela no Moodle, dela falou assim, nossa, ela está com a matrícula trancada. Eu que lembrei que ela me falou que estava trancando e que ela precisava sair. Tá, então é isso. A Ana Carolina disse que está fazendo. O Isaías é a segunda reunião seguida que ele não aparece e não justifica. O Rodrigo não está mais fazendo parte. Bom, e a Jeane não está. Agora vamos para os outros diários, né? O Vinícius, que está saindo agora, também não está nessa reunião. O diário dele estava ok, assim como o do Tiago Henrique, o diário também está ok. O que eu estou querendo dizer, né? O diário está relatando semanalmente. Pelo que eu percebi, todo mundo que fez do Lé, vocês fizeram até a última semana de maio, né? Devem estar atualizando aí a primeira quinzena de junho, ok? E daí, tanto do Tiago quanto do Vinícius, né? Eles renatam as reuniões com a supervisora, as atividades desenvolvidas, também os temas abordados e o retorno dos alunos, né? O que é isso? Então, quando eles, nesses diários, aparece da seguinte forma, né? Combinamos de fazer uma atividade para os alunos. Daí eles dizem que a atividade foi feita, uma lista de exercícios sobre tal tema, tá? Em outros diários, isso não aparece tão completo, então daí é um feedback que eu estou dando para vocês, tá bom?
A Isabela Amanda, ela está com o diário completo até o dia 27, né? A Isabela relata o que foi discutido com a supervisora, mas de todos os relatos, né, do começo de março até 27 de maio, em apenas uma semana, Isabela, você diz que tema foi estudado, né, que material foi produzido, então é importante colocar isso no diário, né? Não basta só colocar, fizemos uma atividade. Então, fizemos uma atividade com uma lista de exercício, fizemos uma atividade que foi uma interação, entendam isso como uma orientação, tá bom, pessoal? Ninguém estava esperando que tivesse perfeito, só assustei com as ausências e assustei com algumas cópias também, né? Não estava esperando, não, tá bom? Então, aí, a título de orientação para todo mundo, né? Que tipo de atividade foi feita, que tema foi feito, como foi disponibilizado para os alunos, é isso, tá bom? A Letícia aparece a primeira semana, a Letícia falaram no diário dela, depois não aparece mais, daí eu começo a ler o da Isabela, o da Letícia, o que aparece no da Letícia está idêntico ao da Isabela. Daí eu não sei quem fez, quem não fez, porque a questão é a seguinte, a gente deixou claro que o diário é individual, né? Então, assim, como o da Isabela está completo e o da Letícia está só o início, eu tendo a achar que o trabalho é da Isabela, mas daí a Letícia, né? Tem aluno que nem está presente na reunião, depois eles vão ter que assistir a gravação, colocar isso em ordem. E assim, gente, por mais dificuldade que vocês... Patrícia, Oi. como assim que você está falando que teve cópia do diário? Olha, o que eu estou falando, Isabela? O seu diário está completo, até o dia 27, que foi quando vocês colocaram. Eu abri o da Letícia, a Letícia escreveu informações apenas sobre a primeira semana de atividade dela na escola. Está idêntico à sua primeira semana, é isso que eu estou dizendo. Então, como o relato é individual, não é possível que vocês duas tenham feito o mesmo relato idêntico. Então, alguém copiou o relato de alguém. Ou vocês fizeram um modelo, porque no começo do diário também, deixa eu ver aqui. Eu não lembro se foi eu acho que foi o do Vinícius, também não lembro se tá bem parecido, mas daí tinham, né, várias coisas acrescentando. Eu falei, às vezes eles fizeram feedback entre eles e foram acrescentando. Agora, no caso da Letícia, que eu estou mais preocupada mesmo, tá, Isabela? Não é com você. Lendo seu diário, eu vou perceber que é uma coisa que... A impressão que eu fiquei é que você fez. Só que a Letícia só está com a primeira semana, infelizmente, ela não está aqui. Esse tipo de orientação eu não gosto de dar no geral, eu gosto de conversar com os alunos em particular, só que a gente está tendo problema aqui no grupo, a gente precisa expor para corrigir. Outra coisa, meus amores, minhas amoras, que eu quero chamar a atenção de vocês no geral, vocês estão ainda no começo da formação de vocês, né? É normal, né, que vocês tenham que aprender várias coisas. Acho que vocês pegaram bolsa agora, estão começando a fazer diário, relatório agora. É um processo de aprendizagem disso tudo para vocês. Então, isso são coisas que eu e a Alexandra vamos ensinar para vocês. O PIBID, ele também vai ser uma escola nesse sentido, tá bom? Mas vocês precisam prestar atenção com a língua portuguesa, né? Eu acho que a maioria dos alunos aqui está no segundo ano, né? O terceiro semestre, não tenho a menor dúvida, por mais que vocês tenham se esforçado, que os professores tenham se esforçado, eu não tenho a menor dúvida que a dinâmica do ensino à distância, eu não fui a favor desde o começo, não fui a favor disso desde o começo, porque eu sabia que ia ter prejuízos sérios na formação, dá tempo de resgatar, né? Que não dava para a gente ficar 2 anos sem fazer nada, infelizmente a gente não tem governo, né? E tá essa loucura aí na vida de todo mundo, mas assim, comecem daqui para frente prestar bastante atenção na redação, na língua portuguesa, tá bom? A gente está fazendo um curso de exatas, então, mas vocês têm muitas disciplinas de humanas, a gente trabalha isso, vocês têm no primeiro semestre disciplina de
de técnica, né, de metodologia, que ela é fundamentalmente língua portuguesa. Então, é algo que prestem atenção em tudo que vocês forem fazendo escrito, procurem sanar as dificuldades ao longo da formação de vocês. Porque, assim, muito texto sem concordância verbal, a linguagem como se... totalmente coloquial, como a gente está falando aqui, embora seja um diário, né? Não é um relatório, ele é uma coisa mais despojada mesmo, mas assim, cravejado de erro de português fica difícil, tá bom? Então, prestem atenção nisso, né? Tentem ir prestando atenção e arrumando, né? Esse momento do feedback a gente tinha que dar aí o toque para vocês, né? Então, eu estou vendo aqui que dos alunos que não fizeram, acho que um está saindo, a Jeane já saiu, né? A Ana Carolina falou que ela está editando, o Isaías, não sei, ninguém sabe, ninguém viu. Mas, assim, entendam como é um puxãozinho de orelha que a gente está dando, assim, mas é uma orientação. Por quê? O nosso objetivo é que vocês possam se aprimorar com essas experiências, tá bom? Depois, se alguém tiver mais alguma dúvida, tá? E acho que por enquanto, né? Depois acho que a gente vai falar de forma mais geral, né, Ale? O que eu observei pontualmente aí no LEA foi isso, tá bom? Alguém do LEA quer comentar alguma coisa? É o momento. Não? Beleza. Então, eu vou falar dos diários, vou dar um feedback dos diários de campo dos alunos que estão no Henrique Morato. Bom, de forma geral, eu faço minhas as palavras da professora Patrícia, tirando algumas exceções, que eu vou falar depois diário por diário, eu acho que vocês precisam fazer algumas coisas nos diários. Primeiro, formatar, né? Vocês são bolsista CAPES, né? E aí, assim, a gente sabe que, como disse a professora Patrícia, é um processo de aprendizagem, então a gente está dando uma orientação, né, para vocês darem um passo a mais nesse processo. Cada arquivo de Word, quando você abre, uns eles estão sem justificar, outros não tem um cabeçalho, os outros muitos erros de português, os outros não estão nem organizados por data, né? Então, o primeiro exercício que eu vou pedir para vocês é que vocês formatem os seus diários. As regras da ABNT são para isso, né? Ninguém está exigindo 2,8 centímetros de parágrafo, não é nada disso. Mas ter um mínimo de margem, o texto está justificado, a letra igual em todos os textos, ou Arial, ou Times New Roman, letra número 12, espaçamento 1,5, né? Faz uma formatação, coloca um cabeçalho lá, Diário de Campo PIB, de escola, Leia ou Henrique Morato, professor supervisor, Paulo Toledo, professora coordenadora, Patrícia ou Sr. Alexandre Filipac, aluno, né, Lucas Viana, Tiago Borges, né, faz o cabeçalhozinho, Instituto Federal de São Paulo, né, aí começa o diário. Então, esse é o primeiro, eu acho que vocês têm que dar um passo de qualidade nesse sentido. Depois que vocês se escreverem, leiam o que vocês escreveram, né? Leiam como se vocês estivessem contando a história para alguém. E aí vocês podem perceber se dá para entender o que vocês escreveram ou não. Coloquem pontuação. O Word já corrige as palavras que estão fora da norma culta na língua portuguesa, né? Vocês não estão falando. Na fala, a gente tem variação linguística, a gente tem regionalismo, e isso tudo é muito rico. Mas na escrita, a gente tem um compromisso com a norma culta. Então, vejam lá se o Word mesmo está corrigindo a palavra, é porque a palavra está escrita errada. Procura lá certinho como que faz para fazer essa correção, tá? Então, essas são algumas indicações de formatação. Em geral, tá ruim, tá? Não tá muito bom. Tirando, salvo 1 ou 2 diários, os outros precisam fazer isso. Só fazer
Desculpa aí, Ale, acho que isso se aplica aos diários do Lé também, tá, pessoal? Desculpa interromper, mas só para pegar o gancho, tá? Sim, geral, né? Bom, o que precisa ter? O relato do que vocês fizeram na semana, vocês conseguiram fazer. A gente se reuniu com o professor supervisor, o professor Paulo, estudamos sobre... achei muito legal que vocês conseguiram relatar que vocês se aproximaram de uma ferramenta de ensino-aprendizagem que pode ser utilizada nesse processo de ensino remoto com o professor Paulo, que eu não me lembro qual ferramenta que é, mas eu lembro que vocês descreveram, isso é bacana, vocês conseguiram descrever isso. Então, as descrições, alguns muito sucintos que eu vou falar, né, que pode trabalhar um pouquinho mais nisso, né, gente? Escrever 3 linhas, gente, demanda 1 minuto. Você pode tirar 10 minutinhos do seu tempo de bolsista CAPES para escrever um pouquinho mais, não tem problema, né? Como minha mãe diz, vai lavar uma louça que não cai o braço, vai escrever um pouquinho mais que não cai o braço, a mesma coisa, né? Então, sempre se lembrem que tem um processo de investimento na formação de vocês, que é direito e é conquistado, que está na berlinda, né? Que está sendo questionado e que está com perigo de cair, né? Ao mesmo tempo, vocês também têm que doar de vocês nesse processo de investimento de vocês mesmos, é como se fosse um autocuidado, né? Eu dou do meu tempo para minha formação. Então, vocês ficam um pouquinho mais lá, escrevem um pouquinho mais quem escreve pouco, tá? Então, fazer a descrição do que aconteceu, e alguns alunos conseguiram fazer isso, eu vou depois falar quem. Fazer a reflexão, né? Alguns conseguem fazer a reflexão, eu pensei nesse desafio, vendo isso, tendo essa experiência, né? Refletir sobre isso é muito importante, isso é muito problemático, a gente enfrenta esses desafios, isso é bastante importante, né? Então, os diários também servem para registrar as reflexões de vocês. E depois, eu e a Patrícia vamos dar uma nova atividade para vocês, e vocês vão ver que é importante, sim, estar isso no diário, porque se vocês não fizeram até agora, obrigatoriamente agora vocês vão precisar fazer, tá? Então, isso vocês têm que rever, tá bom? Todos, em geral, né? Muito bem. Vou começar um a um agora. O diário da Alexia. Então, a Alexia, ela conseguiu fazer o diário, tá bem escrito, ela consegue fazer um relato semanal certinho, não está faltando nada das semanas, ela apresenta as atividades que está desenvolvendo e também o acompanhamento que ela vem participando. E ela também está relatando sobre as ferramentas que estão sendo utilizadas no ensino remoto e faz algumas reflexões. Alexia, quando você escrever as turmas, isso não só para a Alexia, eu estou falando da Alexia, mas todos fizeram isso. Por exemplo, 3D, 2TC, a gente que está lendo não sabe o que é, tá? Então, se vocês usam alguma sigla, tem que explicar o que é. Então, eu entendi que o 2TC é segundo ano do EJA, mas vocês têm que explicar o que é a sigla, tá? Então, nunca deixem uma sigla sem explicação, porque o leitor não vai saber o que é. Quando a gente escreve, o processo de escrita é um processo também de preocupação com aquele que vai ler, né? Se aquele que vai ler está entendendo aquilo que você está escrevendo, né? Então, é um processo de empatia, né? O processo da escrita, além de ser um processo, né, de abstração e de registro, também é um processo de empatia, porque você está escrevendo para alguém ler, né? E esse alguém que vai ler precisa entender o que você está escrevendo. Então, sempre que vocês utilizarem alguma sigla interna, própria, né, no contexto que vocês estão vivendo, sempre expliquem entre parênteses, pelo menos uma vez, para dizer o que é, tá? A Alexia colocou no diário de campo dela o questionário que eles fizeram, né? Acho que ela fez o questionário lá, segundo a orientação do Paulo. Foi legal, né? Legal, ela colocou esse registro, e depois eu vou pedir para pegar esse questionário, pôr em PDF e subir lá no Drive nas atividades. Lembra que eu falei que a gente precisa depois mostrar para a CAPES quais atividades a gente fez. E aí eu indico para a Alexia inserir algumas reflexões sobre a avaliação. Ela fala do processo de avaliação, como que a avaliação está sendo pensada ali
enfim, na vivência ali desse ensino remoto, e aí você pode também pensar o que você acha desse processo de avaliação, que ideia você já trocou sobre isso, quais são os limites e as possibilidades desse processo avaliativo. Tá bom, Alexia? Faz um joinha aí para mim. Ok, professora. Tá, qualquer coisa eu estou à disposição, tá? Ângela. O diário da Ângela está muito bom, é um dos diários completos também, e é um diário que ela conseguiu fazer as reflexões que eu estava falando, que às vezes faltou um pouquinho lá no da Alexia, tá, Ângela? Eu gostei muito que você fala sobre a atividade, que você descreve a atividade, faz a descrição e depois pensa sobre a atividade, né? E você usa os conhecimentos que você já tem, os textos que você já leu, para você poder pensar sobre as atividades. Esse é o processo de reflexão do professor pesquisador, do professor que pensa a própria prática, né? Esse desafio a Ângela consegue alcançar. Ela faz reflexão sobre as ferramentas, sobre a pandemia e também sobre os limites do contexto dos alunos e tal. Eu gostei do teu diário, Ângela, e também tá completinho, tá? Arrumar o nome das turmas, também é a mesma coisa. Você põe lá 3D, 2TC, escreve direitinho, segundo ano do ensino médio, EJA, daí você põe entre parênteses 2TC, né? Põe a sigla, para daí o leitor saber do que se trata, tá bom? Beleza, Ângela? Tá, vou seguir. Beatriz. Ela consegue fazer o relato, ela faz o relato do mês de fevereiro, aí março e abril, Beatriz, não tem o teu relato. E daí o maio você faz o relato, e o relato de maio tá bom, você consegue avançar no relato, melhor que o de fevereiro. O relato de maio está mais trabalhado, você relata as questões e faz algumas reflexões. Talvez você também fazer algumas reflexões sobre o ensino remoto, não senti muito você falar sobre essas dificuldades, enfim. E aí, não sei porquê, mas março e abril não tá lá. O que aconteceu? Você sabe me dizer? É porque quando eu faço as reuniões, eu faço no meu caderno, eu vou pegando, anotando umas coisas, e depois eu abro o Word e passo com as minhas reflexões, as coisas que eu posso entender na hora. Só que antes eu não estava fazendo no Word, então eu ficou no meu caderno. Aí eu comecei a fazer, aí a partir de maio, né? Eu comecei a fazer diretamente no Word e como tá correndo as coisas da faculdade, que eu já tô mais avançada assim no período da faculdade, eu vou colocando as que eu não tinha feito, que tá só no caderno, eu tô colocando aos poucos no Word e vou fazendo da semana, já vou colocando na semana. A partir de maio eu já vou fazendo direto no Word. Só que as que está em falta eu vou colocando conforme abre espaço assim entre as atividades da faculdade e coisas. Tá. No final aqui eu e a Patrícia vamos dar um prazo para vocês arrumarem o diário, então você aí tem esse prazo para inserir, passar limpo do caderno para o Word de de março e abril, tá bom? E o diário da Beatriz é um dos diários que está formatadinho, então tá lá, tem cabeçalho, tá arrumado certinho, as datas certinhas, se depois vocês podem pedir umas dicas para ela, tá? João Carlos, tá aí o João Carlos? Tá, né? Ô, João, o teu tá incompleto, é um dos diários que tá incompleto, só tem o mês de março e acho que 2 ou 3 relatos só. E tá muito sucinto, 3 linhas cada relato. Eu acho que você tem que refazer tudo, tá? Então, também vai ter o prazo que eu e a Patrícia vamos dar e você vai ter que sentar e fazer esse diário. Esse diário é como um relatório, né? E é um relatório que comprova a participação de vocês no PIBID. É o que eu vou mandar de relatório na CAPES. Se não tem o diário, vocês vão ter problemas com a CAPES, tá? Porque aí ela vai avaliar aluno por aluno as atividades do aluno. Tem alguns PIBIDs de outras faculdades, por exemplo, minha filha faz na Federal de Uberlândia, e ela faz PIBID também. E lá eles têm uma ficha
que eles têm que colocar semanalmente todas as atividades, por exemplo, leitura de um texto, escrita de um diário, tudo, e a carga horária para depois compilar essas horas para comprovar que vocês estão fazendo 20 horas semanais. Nós não temos essa ficha, nós temos a atividade de vocês. Então, o resumo do artigo, o diário de campo, é isso que vai comprovar a participação de vocês no PIBID. É como se fosse um extrato, né? Um extrato daquilo que vocês fizeram. E aí é o que nós mandamos. Então, se não tem, significa que você não fez. É a sua ausência. Então, aí dá problema na CAPES. Então, João Carlos tem que fazer, ok? Lucas Viana, 4, peraí, 5, Júlia. A Júlia não está aqui, o diário dela é bom, ela colocou até os links dos formulários, que eu sugiro que suba lá na pasta de atividades do Drive. A Letícia Mendes está. Letícia, o teu diário tá completo, quer dizer, todas as semanas estão lá, só que está bastante sucinto, né? Eu gostaria que você trabalhasse um pouco mais, retome algumas semanas e lembre algumas reflexões e algumas atividades que vocês fizeram e escreva, e daqui para frente você, então, faz com mais detalhes, né? As suas reflexões e a descrição das atividades, tá bom? Mas, em geral, ele tá bom, mas muito sucinto. Dá para você trabalhar um pouquinho nele. O Lucas, cadê o seu diário, Lucas? Não tá lá. Viana. Professora, eu faço ele no Word, mas eu não subo ele. E aí eu tive um problema que eu acabei apagando o arquivo, então eu tive que começar a refazer tudo de novo. Então eu estou refazendo ele, mas ainda falta o do mês passado. E assim que eu terminar, eu subo ele na plataforma. Tá. Você depois nós vamos migrar para o Moodle, você vai subir no Moodle no prazo que a gente der, tá bom, Lucas? Beleza. Aí você dá uma acelerada para mandar ele. Combinado. Madeleine, também o teu só tem o mês de março, também está incompleto, Madeleine. Não sei se você está fazendo ele e não subiu, ou se você precisa ainda fazer, tá? Mas se você precisa ainda fazer, também vai ter esse prazo para fazer, tá? O teu também está incompleto, só tem o mês de março lá. E a Isabela V. A Isabela V é a que está aqui, né? Não, a que está aqui é a Poulson, né? A outra Isabela que não está. Faltou só o mês de junho dela e também está muito sucinto, tem que trabalhar um pouco mais. Bom, falei de 1 a 1 e só queria, por último, já passo para você, Paty, só queria, por último, lembrar vocês que vocês precisam, quando o PIBID era presencial, a gente exigia a presença na escola, né? Tinha lista de presença na escola, presença nas reuniões, lista de presença. Agora, e também os relatórios, né? Só que os relatórios imprimia e mandava para a gente, entregava para a gente. Agora está tudo virtual. Então, tudo isso é comprovação da bolsa que vocês recebem. A gente quer que vocês tenham um salto de qualidade nessa postura. Vocês são bolsistas da CAPES. Isso vai ficar no histórico de vocês, né? Para a vida acadêmica de vocês, para a vida profissional de vocês. Então, vocês precisam fazer jus a essa posição que vocês ocupam, que é um direito, mas que também exige alguns deveres de vocês. Então, gente, tudo que a gente fala aqui é uma orientação, às vezes é uma puxada de orelha, mas é no sentido mesmo de vocês se qualificarem nesse processo. E todos esses materiais que a gente está pedindo, eles vão ser base para outros trabalhos que vocês vão fazer ainda, né, por exemplo, artigos, né, publicações e tal, e são os relatórios, as comprovações de participação de vocês, tá? Que vai para a CAPES. Então, por favor, caprichem e façam arrumem o que a gente está orientando aqui. A Paty, e daí acho que a Alexia também, não? Não, pegando só algumas coisinhas que a Lê falou, né, que eu acabei não colocando no meu feedback, tanto a Isabela Amanda, como o Tiago Henrique, como o Vinícius, que estão saindo, né, o diário de vocês estava mais completo, e no de vocês está constando essa reflexão sobre o que está sendo, né, esse processo de ser PIBIdiano, ensinar à distância, das ferramentas que vocês estão usando, dos limites delas, né, isso está presente no diário de vocês, é um ponto positivo, então, né, continuem
e aprofundem essas reflexões, e daí todas essas dicas que a Alexandra deu também, assim, todos os alunos incorporem isso, né? A questão do cabeçalho, a questão da formatação, a questão de colocar, né, no começo de cada relato, que turma vocês estão relatando, aquilo que eu falei para vocês, né? Fizemos uma atividade, que atividade, sobre qual conteúdo, né? Depois, se o professor passa para vocês o feedback dos alunos, volta lá, coloca o feedback dos alunos, tá bom? E eu acho que eu esqueci, né? Quem está com o diário atrasado, segue essas orientações para colocar ele em dia. Eu acho que eu esqueci de comentar do diário da Érica, viu, Érica? O seu, ele aparece só, assim, o começo de março e ainda de forma muito sucinta também. Então, é um trabalho que você vai precisar fazer aí, arrumar todo o diário, né? Desde o PIBID até agora, e seguindo essas orientações, né? O da Ana Carolina, ela falou que está editando, eu não pude dar uma olhada, Ana Carolina, se você quiser, se você estiver terminando de editar esses dias, quiser, bom, a gente vai olhar os diários todos de novo, mas se você quiser dar um oi para mim, Patrícia, né? Terminei minha edição, daí eu posso ler Eu o seu posso diário e colocar passar no para Drive você. já. Oi? Se você quiser, eu já posso subir no Drive já. Ana Carolina, sobe, porque daí, esses dias, amanhã eu leio, daí eu chamo você e também te dou esse feedback, que daí se tiver alguma coisinha para você arrumar, você aproveita esse tempo e já deixa o seu certinho, tá bom? Tá bom, obrigada. De nada. Não, era isso, tá, pessoal? Madeleine. Alexandra, eu estava fazendo no Drive, mas como eu me enrolei um pouco com as coisas da faculdade, da casa e etc., eu comecei a fazer num caderno que eu anoto tudo que a gente fez desde o começo do PIBID. Aí eu tô tentando escrever aos poucos. Tá. Então, você usa o prazo que a gente vai dar para terminar ele e subir para a gente olhar, tá bom? Não passa do prazo, tá? Ok. Muito bem. Mais alguém? Quer perguntar, falar, complementar? Tira dúvida. Dúvidas? Tá. Então, bom, vamos falar do Drive do Moodle. A ideia é a gente teve alguns problemas, né, de acesso no Drive. O Drive ele acaba ficando aberto, né, todo mundo acessa, e os trabalhos, muitos deles são individuais. E, como eu falei, eles são os relatos daquilo, da participação de vocês nesse processo do PIBID, né? E são documentos importantíssimos, né? Então, eu acho que a primeira coisa que eu, assim, falando do Drive, a gente criou o Drive no sentido da relação de confiança que a gente tem entre nós aqui, né? Todos nós somos docentes ou docentes em informação, né? E a gente não pode mais cair no erro, e aí eu pego muito o que a Patrícia falou, né? Tem diário que eu leio e que está copiado do outro, né? Eu acho que vocês não estão mais nesse nível, né? Vocês são pessoas que são estudantes, são professores em formação, e não tem mais como admitir que vocês copiem o trabalho do coleguinha, né? Então, a gente criou o Drive porque a gente já achou que vocês já tinham, né? Já estavam nesse nível. Para mim, isso era ponto de consenso. A Isabela, o Lucas, o Thiago, todos que estão aqui, Ana Carolina, todos têm condições de entender que tudo aquilo que ele coloca no papel é autoria sua, né? É o relatório seu, é da sua participação individual no processo. É a sua comprovação de que você está fazendo jus àquela bolsa de R$400 por mês que o Estado está investindo, que é seu direito, né? Mas que também é uma oportunidade, porque tem muitos outros alunos que não têm essa oportunidade, né? Então, a gente achou que vocês já estavam nesse nível, e depois, lendo as coisas de vocês e acompanhando vocês, a gente percebeu que não, né?
E isso é uma pena, mas ao mesmo tempo é uma abertura para a gente fazer essa reflexão, né? Até que ponto eu estou dando a minha contribuição de forma legítima, né? Até que ponto eu estou cumprindo com os meus deveres nesse estágio, nesse processo de iniciação à docência? Até que ponto eu não estou me sabotando na minha formação de professor, né? Vocês imaginam se vocês se sabotam, porque copiar o trabalho de um coleguinha é autossabotagem. Se você sabota a sua própria formação de professor, você imagina no futuro. No futuro vocês vão ter problemas, e problemas graves, né? Então, nessa vida é assim, tudo tem uma regra para a gente seguir, né? De consenso, mas também tem aquela coisa da energia do universo, o que eu emano, eu recebo. Né? Se eu copio do meu colega agora, se eu faço um plágio, futuramente isso vai me trazer problemas e todas as escolhas têm consequências na vida. Então, assim, eu estou falando para vocês como profissional, como professora orientadora de vocês, a Patrícia vai falar também, mas também como pessoa humana, como amiga de vocês, né? Não faz isso. E eu e a Patrícia, a gente achou que, e acho que o Paulo também, que está aqui, a Rafa também, a gente achou que vocês estavam num nível já de compreender isso, mas mostraram que não. Então, a gente está fazendo essa reflexão com vocês, e a partir disso, a gente tomou a seguinte decisão. A gente vai fechar o Drive, vai ficar no Drive só as atividades que são coletivas e as atas. E aí a gente mantém lá, porque daí a secretária do dia faz a ata e sobe no Drive, a ata está lá, para depois a gente poder fazer o relatório, tá? Todos os trabalhos individuais que a gente pede para vocês, vão migrar para o Moodle, né? E aí a Lu, a professora Luciane, né, está colaborando com a gente, fazendo o Moodle lá na plataforma que ela tem acesso, e a gente vai pôr essas atividades lá e vocês vão responder subindo os arquivos de vocês. Então, tudo que vocês já subiram no Drive, vocês vão ter que subir no Moodle de volta, individualmente. Depois que vocês subirem no Moodle que a gente der ok, depois a gente vai apagar o Drive, tá? Entenderam? Então, o que é coletivo vai ficar no Drive. Atas, as atividades coletivas, então, por exemplo, os formulários, né, os prints das telas, né, das aulas, que vocês, porventura, participem com os alunos, o print dos grupos do WhatsApp, as avaliações dos alunos, as coisas que a gente puder comprovar que a gente está fazendo, isso vai ficar lá no Drive, que é coletivo. E as atividades individuais, os resumos dos artigos, os diários de campo, os artigos que vocês futuramente vão escrever, vão individualmente, vai ficar no Moodle, tá bom? Bom, deixa eu ver. Aí eu vou trabalhar nisso essa semana, e eu e a Paty, aí quando tiver pronto o Moodle, a gente vai falar para vocês. Ó, pode entrar lá e ir subindo as atividades de vocês lá. E os diários de campo, vocês sobem quando tiver, que a gente já vai dar um prazo para vocês, vou passar para a Paty, aí vocês sobem quando já tiver ok os diários de vocês, tá bom? Acho que alguém levantou a mão. Tinha levantado. Eu. Isabela, isso. Pode falar, Isabela. Patrícia, eu vou escrever minuciosamente de novo, diário a parte das atividades, aí eu posso te mandar no WhatsApp para você me dar o feedback antes de colocar no Moodle? Claro, fica à vontade, por favor. Nosso trabalho de orientação é para isso, né? Foi o que a Alexandra falou. A gente não espera que vocês estejam prontos, não faz o menor sentido, senão, por que estaria cursando, né? Um curso. E a nossa atividade aqui é no sentido do nosso trabalho ajudar vocês a darem esse salto de qualidade que é normal, né? Na formação de todo mundo. Então, eu não vou me estender muito, né? Eu concordo com isso que a Alexandra falou. Eu acho que fica de aprendizagem, né? Acho que está na hora de ter essa maturidade de todo mundo saber que tem que fazer o seu trabalho, por mais dificuldade que tenha, né? Ou então, às vezes, talvez ele não fique tão bom, né? Às vezes os alunos se travam, mas não, né? É preferível que vocês, mesmo com dificuldades, façam o trabalho e mandem para nós, porque daí a gente não vai sair crucificando o trabalho de vocês. A gente vai ler, vai dar um retorno,
né? Falando das qualidades dos trabalhos e dos problemas que eles têm para vocês poderem melhorar e assim superar essas dificuldades, né? Acho que esse é o processo de aprendizagem desse tipo de atividade, tá bom? Isso é algo que eu pego desde meus alunos, né, no médio. Às vezes eles adoram, né, pegar umas coisinhas prontas, muito agora na internet, tá horrível isso. E daí a gente começa a ler, a gente sabe que não foi o aluno que escreveu, fala, escreve o seu, a professora tem dificuldade. Fala, não tem problema, eu leio, daí eu te dou um retorno, eu te ajudo a resolver a dificuldade. É lógico que vocês estão num outro nível, né? Mas dificuldade vai ter e a gente orienta vocês e ajuda vocês a resolverem essas dificuldades, tá bom? Acho que estamos aí para isso. Bom, o que eu tinha para colocar agora é isso. Mais alguém? Ana Carolina, pode falar. Eu só queria avisar que eu já coloquei no Drive, tá? Eu imagino que Tá bom. as coisas que eu já vou ter que arrumar pelo feedback que vocês estavam falando, mas já tá lá. Tá legal. Tá bom. Amanhã eu leio, eu te dou um retorno, viu, Ana? Tá bom. Muito bem. Vamos combinar um prazo, então, para... Deixa eu falar só uma coisa aqui. O pessoal do Leia só tem 2 atas de reunião semanal lá. Eu acho que vocês fizeram mais. O pessoal do Henrique Morato, todas as semanas tem a ata, estão bem organizadinho, tá legal. Mas o pessoal do Leia não. Então, o que acontece? Depois, para eu fazer o relatório no final, vai ficar mais as atas do Henrique, do Leia vai ficar faltando. Então, eu vou pedir para vocês, de agora para diante, cada vez que vocês fizerem uma conversa, uma reunião, uma orientação de atividades com a professora Rafa, vocês fazem um rodízio entre vocês e cada um, no dia do rodízio, faz a ata, um relato pequeno da data, da reunião, o que foi decidido, o que foi orientado, e sobe lá no Drive, tá bom, pessoal? Pode ser assim? Vamos combinar isso? É importante isso. Eu acho que nem foi porque não tem nem lista de presença, gente. Na eu tô com reunião medo, de abril, sabe? Acho que a Alexandra também não pôde dar, tá? Eu toquei com eles, eu dei uma olhadinha, eu tinha dado esse feedback. Então, é importante, pessoal, que foi isso que a Alexandra falou, né? Inclusive, as atas das reuniões também, né? Junto com a supervisora, ela prova também a participação de vocês no PIBID, que mesmo não estando presencialmente na escola por conta do contexto de pandemia, vocês se reuniram, tiraram atividades, então tudo isso é muito importante também, tá bom? Isso mesmo, então, a gente não tem lista de presença. Se não tem a ata, como é que a gente comprova que vocês reuniram semanalmente, se vocês não estão indo na escola, né? Então, pessoal do Leia, assim, ó, vocês precisam se organizar para isso, porque eu vi que no Henrique estão organizados assim, com essa carga horária, reunião semanal, a ata certinha lá no Drive. Pessoal do Leia, não. Então, vocês estão fazendo, a gente sabe que vocês estão fazendo, mas precisa relatar isso e precisa ter essa sistemática, senão a CAPES vai falar, esse pessoal não cumpriu a carga horária, entendeu? E a gente não quer passar por isso, tá? Então, eu vou colocar esse desafio para vocês e espero que na próxima roda de conversa a gente possa olhar lá e ver mais atas, pelo menos desse mês agora, né, de junho a julho, vocês já tenham lá 4 atas a mais subidas lá no Drive, tá bom? E também, daí tem uma parte do Drive lá que chama atividades realizadas, tá? Essas atividades realizadas para a gente, é o que eu estou insistindo aqui com vocês desde o começo da reunião, é para a gente comprovar aquilo que a gente faz com os alunos, seja uma reunião de WhatsApp, seja o print da tela, né, do computador ou do celular com os alunos lá, ou o formulário que vocês fizeram para aplicar com os alunos lá as questões. Eu vi que o Henrique Morato subiu um formulário, né? Legal. Mas faltam os outros, e no Leia está vazia a pasta. Então, preciso também dessas comprovações. E aí, vocês levem isso para a próxima reunião com a supervisora, com a Rafa, de vocês, e vejam cada semana vai printar, vai organizar no PDF, vai subir lá no Drive as atividades que vocês estão fazendo.
Deixa eu só dar um toque, né? Vocês são uma equipe aí de 10 pessoas, dá para dividir essas atividades, né? Para não ficar pesando para uma, duas pessoas, como é um coletivo, então essas tarefas de registro se organizem para dividir, né? Três pessoas ficam responsáveis pelas atas da reunião com a supervisora, né? Outras 3 pessoas ficam responsáveis por registrar todas as atividades que vocês fazem, né? Então, fez uma apresentação no grupo de WhatsApp, printa, sobe lá. Passou um questionário para os alunos, ou um pequeno vídeo, ou um material que seja para imprimir, faz um print. Daí vocês fazem um print, né? Cola aquela foto no arquivo de Word mesmo, né? Depois sobe para lá, né? Que daí assim, se vocês se organizam, se vocês se dividem, faz uma divisão de tarefas que daí cada um já sabe o que tem que fazer. São só 2 tarefas, são 5 pessoas, né? Disso, né? Por exemplo, a ata e a comprovação dos materiais, de tudo que vocês estão fazendo com os alunos. Vão fazendo rodízio, né? Vão fazendo rodízio. Faz 2 grupos de 5 alunos e vai fazendo rodízio dentro desse grupo, que daí todo mundo trabalha, não pesa para ninguém, vocês ficam com tudo organizados, tá bom? Daí sei lá, é mais um toque para vocês como se organizarem para fazer isso mesmo, tá bom? Beleza? Então, tá colocado aí a tarefa para vocês na próxima reunião com o supervisor, com a supervisora, ver certinho essa documentação que tem que subir lá e se dividir como a Patrícia orientou, tá bom? Combinado? Beleza. E aí, agora, vamos falar sobre o último ponto nosso, as atividades para o próximo mês, né? Eu tenho prazo para o diário de campo também, né? Esqueci, vamos falar do prazo do diário de campo. A gente tinha pensado em 15 dias, né? Isso, a contar de hoje, 15 dias para vocês atualizarem o diário. Dia 29 de junho. Isso. E aí a gente já vai colocar lá no Moodle para vocês subirem lá o diário, tá? Anotaram aí? 29 de junho? Aí eu e a Patrícia vamos ter uma semana para ler eles, para daí na próxima roda de conversa a gente vai dar um segundo feedback sobre os diários para vocês, tá bom? A partir já dessas orientações que a gente está passando hoje. Muito bem. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Então, o nosso último ponto é a próxima atividade que a gente vai fazer. Vocês viram que agora os 5 artigos da leitura, o A1, 2, 3, 4, 5, a gente já venceu, né? Vocês já leram eles. Eles vão servir, eles podem servir como referencial teórico dessa atividade que nós vamos pedir. Nós vamos nos organizar, não é para a próxima roda de conversa vocês trazerem isso pronto, mas para a próxima roda de conversa a gente já vai estar organizado em termos de ideias e grupos para a gente fazer o que a gente vai propor aqui. Então, eu vou explicar um pouquinho, daí a Patrícia também explica um pouquinho para a gente ver. Nós vamos produzir artigos por escola, mas na escola nós temos 10 pessoas, 10, 8 pessoas, né? Então, para 10 pessoas fazer um artigo é muita gente, vocês vão ter que se organizar entre vocês para escrever esse artigo, é um trabalho em grupo, né? Então, a gente propõe 2 grupos por escola, vocês se dividem, 4, 4 ou 5, 5 alunos, né? Para vocês fazerem um artigo, a ideia do tema do artigo, e aí é o artigo científico mesmo. O tema do artigo, a ideia é vocês falarem sobre a participação no PIBID dos estudantes da licenciatura em Química no contexto da pandemia. E aí, muitas das coisas que quem se esmerou em fazer o diário de campo e colocou os detalhes lá, as reflexões já estão lá no diário de campo, é só organizar em forma de artigo. Os outros que ainda vão arrumar o diário de campo já podem ir colocando as reflexões lá, porque isso vai tudo para o artigo. A revisão teórica do artigo já são os artigos que vocês leram, né? Mas outros também que vocês vão buscar na internet, sobre o contexto da pandemia, o ensino remoto, que vocês vão precisar disso para poder
fazer o artigo. E a descrição daquilo que vocês, da participação de vocês nesse processo, dos limites e possibilidades, né, da atuação do professor de Química no contexto da pandemia, na escola pública e no PIBID. Nossa, Alexandre, isso é muito difícil. Não é. Eu e a Patrícia, a gente vai organizar isso, escrito certinho, os passos que vocês vão fazer para produzir esses artigos, e vamos pôr no Moodle. Os artigos, então, nós vamos ter 4 artigos, né, 2 por escola, com grupos de 5 ou 4 alunos, e esses artigos, a ideia é que a gente mande para algum congresso, nosso interno do Instituto, ou externo, ou para alguma revista. Como exemplo, os nossos colegas do PIBID anterior acabaram de publicar na nossa revista Cogitare um artigo de relato de experiência do PIBID na escola Henrique Morato. Não foi na Henrique Morato. Qual foi aquela outra escola lá que não está nesse nosso PIBID, Paty? É o Inocêncio, não é? Isso, lá no José Inocêncio, O grupo lá no José Inocêncio fez um artigo relatando a experiência que eles desenvolveram através do PIBID lá no Inocêncio, de forma presencial, claro, e publicaram lá na revista nossa do Instituto, que é a Cogitare. Então, eu vou baixar esse artigo para vocês, ele não está publicado ainda, vou mandar para vocês no Prelo, né, é a prévia dele, mas vai ser publicado agora na próxima edição aí da Cogitare. E para vocês verem como faz o artigo, é uma ideia de artigo, né, para vocês lerem ele, ver como faz um artigo de relato de experiência, que esse vai ser a característica desse artigo de vocês. Eu estou calculando, eu e a Patrícia, 2 meses para a gente fazer isso. O primeiro, na próxima roda de conversa, vocês vão trazer aos grupos organizados as ideias que vocês tiveram de escrita e um sumário prévio, então, introdução, no desenvolvimento vocês vão relatar isso, e nas conclusões isso, tipo um esqueleto que a gente fala do artigo, e daí no segundo mês para realmente escrever, né? E lembre-se, os diários de campo e as leituras que vocês fizeram são informações que vão estar no artigo. Muita coisa vocês vão tirar do diário de campo e pôr lá no artigo, das reflexões. E também das descrições das atividades, tá bom? Entendido? Então, é um processo de 2 meses. Aí, nesse primeiro mês, é a organização de vocês, enquanto grupo, quem vai ser de qual grupo, e o esqueletinho do artigo, tá? Ah, professora, não sei fazer artigo, então vamos pesquisar como faz artigo. Vocês vão lá, um artigo tem que ter introdução, desenvolvimento, conclusão, parte descritiva, parte analítica, aí vocês vão ver certinho, fazem pesquisa de como faz os artigos de descrição de experiência, e também esse artigo que a gente vai passar para vocês verem, da Ângela e do pessoal do Inocêncio. Eu vou dar uma ideia, né, já que você vai passar o que vai ser publicado na Cogitare, né, que é a nossa revista interna. É uma revista nova, porém ela segue, né, os parâmetros de publicação, de qualidade. Vocês podem entrar, né, no sítio da revista que está dentro do site do IFSP Campus Matão e consultar as normas de publicação, que daí é um exemplo de formato de artigo científico. Né, consultar as normas da Cogitare. Isso, fica ótimo, já é uma tarefa para esse mês. Uhum. Né? Beleza, gente? Alguma pergunta? Eu tenho uma pergunta sobre os prints. Como a gente está no grupo do WhatsApp, a gente precisa tirar os números dos alunos e deixar só o nome do usuário que eles têm no WhatsApp, ou a gente manda com o número e tudo? Porque quando a gente tirar o print da tela do grupo, vai ter as mensagens dos alunos. Isso. Importante vocês fazerem um print de algo que seja significativo, assim, para comprovar uma atividade educativa, tá, Bia? E aí, eu acho que não deixa os números, né? Agora eu também não sei como é que faz para tirar. Não, é que assim, eu estava pensando, quando a gente manda a atividade, aí tem pergunta dos alunos e tal, a interação dos alunos, a gente tira o print, aí na própria edição de foto, aquele negócio de status, tem como apagar, passa um texto em cima. Não, eu acho que é isso. Eu acho importante. Não precisa aparecer a identidade do estudante, né? Era essa a dúvida só. Beleza. Aí você dá uma editadinha lá e desfoca o número, né?
para não aparecer, para não expor os estudantes, né? Uhum. Que mais, gente? Mais perguntas? Hoje nós estamos batendo a marca de 2 horas de reunião. Nossa, nem fala. É que eram muitos assuntos e alguns problemas para resolver. Sim. Gente, ó, se vocês tiverem pergunta sobre o artigo, né? Se vocês tiverem pergunta, podem mandar mensagem para mim ou para a Patrícia. Talvez, às vezes eu demoro para responder, se não dão bola para mim, porque é muita coisa. Eu vou pondo na fila para responder. Eu até mandei já uma solicitação para o WhatsApp para a gente fixar mais mensagens assim em cima, porque as mais importantes eu vou fixando. Aí eu vou encaminhando, sabe? Só dá para fixar 3, aí às vezes eu precisava fixar mais. Então, mas eu respondo. Demoro, mas respondo, ou às vezes eu peço para a Paty responder para ela me ajudar, tá? Podem mandar perguntas, dúvidas que vocês tiverem sobre essa elaboração do artigo, tá? E é isso, assim, acho que vamos encerrar, né? Porque batemos 2 horas de reunião, mas eram muitos assuntos mesmo. Quando que vai ficar a nossa próxima? Dia 29, vocês vão subir o diário. Deixa eu só ver aqui o calendário. Daí a gente precisa de mais uma semana para ler, né, Paty? Vê se... Também, se eu só reunião do Consup, é que eles marcam extraordinária também, né? Não, em julho não tem, porque eles marcam extraordinária, mas em julho provavelmente não vai ter, por causa das férias. Antes era uma regra lá, claro que as férias agora estão bagunçadas, mas antes era assim. Aí eles vão fazer dia 29 de junho e depois só em agosto. Se a gente fizer dia 6 de julho, que é a primeira semana, eles vão ficar aí só com 3 semanas para fazerem essas tarefas. Se a gente fizer no 13, eles ficam com 4 semanas mesmo para fazer as tarefas, né? Acho que fica melhor aí para a organização deles enquanto estudantes, né? Penso eu. E para mim também dá melhor, porque se eles marcam alguma extraordinária, eles marcam na primeira terça do mês, entendeu? Então, vamos pôr para segunda, que daí corre menos risco. Deixa eu falar. Pode ser, gente? Dia 13? 13 de julho? Sim. Para mim pode ser. Pessoal, e outra coisa, bom, eu estou avisando para vocês, mas vou ter que avisar lá no grupo, que não é tanto para vocês. Amanhã eu vou ter que baixar essa reunião, subir ela no YouTube, daí colocar o link, que quem não assistiu vai ter que assistir por causa dos encaminhamentos, mas hoje eu não tenho condições de fazer isso não, que eu tenho que fazer aula online com a minha filha, aula com a minha filha. Então, amanhã, fazer isso amanhã. Agora, daqui a pouco a Patrícia é professora da filha, porque é assim, a gente primeiro é professor dos alunos, depois é professor do filho, aí depois vira cozinheira, psicóloga, enfermeira, né? E depois motorista ainda por cima, né, Paulo? Eu acho que o mais difícil é ser professor do filho, porque tem aquele negócio que santo de casa não faz milagre.